Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender o livro de Mateus, capítulo 17, versículo 1 até o 27. Tema: Jesus e a sua transfiguração. 6 dias depois, Jesus chamou 3 discípulos, Pedro, Tiago e também João. E os 3 subiram um monte e lá, chegando, começaram a orar. Jesus foi transfigurado. O rosto parecia sol, as roupas brancas como a luz. Então apareceu o profeta Elias e Moisés para conversar com Jesus. Pedro olhou e falou: Jesus, que bom estarmos aqui. Posso construir 3 tendas, uma para você, uma tenda para Elias e uma tenda para Moisés? Então, do céu apareceu uma nuvem que os envolveu. Essa nuvem falou: Este é o meu filho amado, no qual eu me comprazo. Ouçam o que ele diz. Vamos esperar um pouquinho. Pedro, quando aconselhou fazer 3 tendas para Jesus, para Elias e para Moisés, ele igualou os 3. Às vezes, parece que Pedro não entende que Jesus é filho de Deus. Jesus não é um profeta igual aos outros, a Elias e Moisés. Por isso, Deus precisou falar da nuvem, que Jesus era o seu filho amado, e pedindo para obedecer só a Jesus. Quando os discípulos ouviram a voz, adoraram e sentiram medo também. Jesus se aproximou dos discípulos e falou: Não tenha medo, se levantem. Os discípulos olharam, mas não viram mais ninguém, só Jesus. Tema: a vinda de Elias. Os discípulos, junto com Jesus, desceram do monte. Jesus então pede segredo para que não contem nada sobre o que aconteceu lá no monte, até o dia que o Filho do Homem, Jesus, ressuscitasse. Os discípulos perguntaram então para Jesus: Por que precisa que viesse primeiro Elias? Jesus respondeu: É verdade. Elias viria para preparar tudo, as coisas. Também falou que Elias já veio, mas as pessoas não reconheceram, o maltrataram, fizeram com que ele sofresse. Então, também, igual vai acontecer com Jesus, porque no futuro, Jesus iria sofrer até a sua morte em cruz. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando de João Batista. Tema: a cura do jovem endemoniado. Então os discípulos chegaram perto da multidão e um homem se aproximou, se ajoelhou e falou para Jesus: Senhor, tenha piedade do meu filho, porque ele tem sofrido. Se joga no meio do fogo, depois se lança novamente no meio das águas. O meu filho tem demônios. Eu já levei para os discípulos, mas eles não conseguiram fazer nada. Não curaram meu filho. Jesus responde: Geração incrédula e perversa.
Até quando eu preciso estar junto com vocês? Até quando vocês vão sofrer assim? Chame o menino. Jesus então expulsou o demônio dele. Então, naquela hora, o menino foi curado. Os discípulos chamaram Jesus no particular e perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar o demônio dele? Jesus responde: porque sua fé é pouca, muito fraca. Porque se vocês tivessem a fé igual uma semente de mostarda, essa semente ela é pequena, mas quando ela é semeada, ela cresce gigante igual uma árvore. Se vocês tivessem essa fé e vissem um monte e ordenasse para que esse monte se movesse para lá, esse monte certamente se moveria. Porque nada é impossível para aquela pessoa que tem fé. Jesus nos ensina que esse tipo de demônio só é expulso com oração e jejum. Então, só jejum e oração consegue expulsar o demônio, mas nós também precisamos ter fé, porque a fé significa autoridade. Nós conseguimos então fazer. Tema: Jesus fala de novo da sua morte. Os discípulos reunidos na cidade de Galileia. Jesus falou: Filho do homem, que significa Jesus, ele no futuro vai ser levado por homens, vai ser maltratado e depois no fim vai morrer. Mas no terceiro dia Jesus ressuscitará. Então os discípulos ficaram tristes. Tema: Jesus paga imposto. Então os discípulos, junto com Jesus, foram para a cidade de Cafarnaum. Quando chegaram, um soldado cobrou os impostos. Chegou perto de Pedro e cobrou os impostos de 2 dracmas. Que significa o dinheiro daquela época. Também perguntou: o seu mestre, ele paga os impostos de 2 dracmas? Pedro respondeu: sim, o mestre paga. Então, quando Pedro foi para casa, aonde estavam Jesus junto com os discípulos, então Jesus pergunta para Pedro: o rei do reino todo, ele cobra impostos de quem? Dos seus filhos ou das pessoas que ele não conhece? Então Pedro responde: das pessoas que não conhece, claro. Jesus responde: então, o filho não precisa pagar? Vocês perceberam que Jesus, ele fez uma imaginação, uma reflexão, usando este exemplo para que Pedro entendesse que Jesus é filho de Deus, que não precisava pagar imposto. Também nós somos filhos de Deus. Temos herança sobre todas as coisas. O Evangelho
nos mostra que nós, antes de termos Jesus no nosso coração, nós não merecíamos nada, mas quando nós fomos adotados como filhos, nós hoje temos acesso à herança de todas as coisas que Deus fez. Você é filha e filho de Deus. Nós precisamos saber da nossa identidade. Lá no versículo 27, Jesus fala também que nós precisamos fazer porque as outras pessoas às vezes vão achar estranho. Por isso, Jesus pede para Pedro ir lá no mar, pegar o peixe, o primeiro peixe que aparecer, abrir a sua boca e retirar de lá uma moeda. E com essa moeda pague os impostos, o meu e também o seu. Jesus falou sobre escandalizar as outras pessoas. Por quê? Porque as outras pessoas, elas não entendem que Jesus é filho de Deus, que ele é rei. Então, para evitar que essas pessoas criem algum atrito com você, para não pecar, então vamos evitar que ela reclame ou que crie uma inimizade com você. Então, ele pede para evitarmos de fazer e termos um comportamento igual ao de Cristo. Você percebeu que Jesus falou para Pedro ir lá no mar para pegar o peixe e depois pagar o imposto? Então, isso me mostrou e também mostra para nós que nós precisamos fazer as coisas como Deus pede para nós fazer. Obedecer os planos dele. Os materiais e também o dinheiro, as finanças, ele sempre nos abençoa quando nós usamos os dons e também as habilidades que Deus nos deu. Pedro, antes de ser discípulo, ele era pescador. Ele trabalhava no mar, era a sua profissão, a sua habilidade também, de ir lá no mar e pescar. Você percebeu que muito aprendizado nós tivemos hoje? Continue atento ao próximo capítulo. Teremos mais aprendizados para você. Não pode esquecer de curtir, compartilhar e anotar aqui embaixo nos comentários o que você aprendeu hoje deste capítulo, ok? Eu estou esperando ver os seus comentários. Beijos, Deus abençoe vocês.